Nesse vídeo nós vamos falar sobre continuidade e existência de limites. Então, a gente já viu que a definição formal de limites, a gente tem que levar em conta os limites bilaterais, né? Os que vão vir da parte positiva ali do plano e a negativa. Então, da mesma forma, temos uma função f de t e digamos aqui que nós temos um gráfico, ela vem por aqui e tal, e aí por algum motivo essa função ela já muda para outra função, para outra curva, ou simplesmente o valor dela não existe aqui em um dado intervalo. Então observe que isso aqui é um ponto T. Vamos chamar esse ponto T de A, né? E o que acontece, né? E se por algum motivo esse ponto vier a mudar, ou sei lá, temos outro ponto aqui, outro ponto aqui. Então uma função, a gente já entende que ela é uma série, quer dizer, valores que nós temos aqui no plano, e a gente entende, né, por curvas isso daqui, que as curvas podem estar separadas, unidas, etc. Então, a gente pode entender assim. Então, podemos concluir que se eu for tomar o limite pela direita, eu vou chegar a um dado valor, certo? Um dado valor aqui da nossa altura, na nossa f de t. Se eu pegar um limite aqui pela esquerda, eu já chego em outro valor diferente. Então a gente vai discutir sobre isso, né? Como é que a gente pode dizer que um limite existe? O que é a continuidade de funções? Por aí vai. Então, a gente pode dizer que tem duas condições para que uma função seja considerada contínua em um dado intervalo, que é a primeira, o limite aqui de t tendendo a pela esquerda, né, tem que ser igual ao limite com t tendendo a pela direita. Ou seja, os limites bilaterais devem ser iguais. É a primeira condição para que uma função seja contínua. Nesse caso, digamos que vamos fazer o limite com t tendendo a aqui pela direita. Ela vem aqui para aqui. O a é esse ponto. Mas observe o seguinte. Se ele passar de A, ele já pula para outra curva. Mas quanto mais eu me aproximo desse nosso período aqui, quero dizer, nosso ponto A, mas ele vai chegar nesse valor aqui. Agora, pela esquerda, nosso limite com t tendendo a pela esquerda, vai chegar em outro valor diferente. Então, eu não posso dizer que essa função é contínua nesse intervalo aqui, ó, nessa região, porque a primeira condição não é satisfeita. Certo? O que é que eu deveria fazer para que essa condição fosse satisfeita? A função ela deve ser desenhada sem você retirar a caneta aqui. Então, se você faz isso aqui, ela já é contínua. Entendeu? Ela não tem uma quebra, um salto, nada do tipo. Então, é meio que assim, visualizando a função, é isso. Agora, existe um outro fator, né? Uma outra condição que vai dizer se ela é contínua ou não, de fato. É o limite bilateral, né? Ou seja, sem nenhuma marcação aqui, esquerda nem direita, ele tem que ser igual à nossa f de A. Então observe, na definição formal de limites, a gente não considera o ponto lá, f de A, porque ele só deve se aproximar cada vez mais. Só que no contexto de função contínua ou descontínua, esse ponto ele tem que ser igual aos limites aqui, bilaterais.
certo? Então, por quê? Observe uma seguinte questão. Se por algum motivo eu tenho aqui uma função que ela é definida por duas, né? Dependendo do intervalo. Então, digamos que ela era x² mais 2t menos 1, quando, né? Se nós temos ali um t maior do que, sei lá, 2. E aqui, logo embaixo, né, a gente já tem uma outra função, né? t² menos 3 menos 4t. Se o nosso t ele for menor ou igual a 2. Então, observe, eu dividi a função, ela vai assumir, ela vai perguntar aqui, né? Dependendo do intervalo. E aí você poderia ainda ter uma terceira aqui, se quiser. No caso, sei lá, 3 se o t for igual a 2, né? A gente poderia ter algo desse tipo. Olha só, se o t fosse maior do que 2, eu tenho essa. Se o t for menor do que 2, eu tenho essa. Mas se o t for igual a 2, eu tenho 3. Então vamos lá, digamos que seria assim. Aí aquele intervalo lá, ó, já seria quebrado aqui, né? A gente teria duas funções diferentes. E ainda por cima, se o t fosse igual a 2, ou seja, nesses dois pontos seriam vazados, ó, vazado aqui. E aqui em cima, a gente teria o valor real. Então observe que esse aqui é o pior caso possível. Por quê? Os limites laterais eles chegam a pontos diferentes. E ainda por cima, quando a gente tem t exatamente igual a 2, a gente já tem 3 ali, né? Ou seja, já tem um terceiro valor. Então ele não cumpre nenhuma dessas condições aqui de continuidade. Agora, às vezes, a função, por algum motivo ali, ela ela não é considerada, quer dizer, ela não é definida em dado ponto, né? Ou seja, se você for tomar o limite bilateral aqui, você consegue chegar ao mesmo valor. Ou seja, essa primeira condição é satisfeita. Só que a segunda não é, porque quando é igual a 2, tem o valor 3, né? Então isso também pode acontecer, certo? Então são as diferentes formas de você entender isso. Então a gente só vai considerar a continuidade dela, a função é contínua se ela consegue suprir esses dois, se ela consegue ter essas características aqui, né? O limite bilateral, ele existe, certo? Só quando está acontecendo isso aqui. E ela é contínua se, além disso, o limite for igual a f de a, certo? Porque a gente vai garantir que todos os pontos, né, que ela vai assumir vão estar dentro de uma curva. Em outras palavras, significaria isso, né? Porque, ó, aqui em cima eu tenho duas curvas separadas. Aqui embaixo eu tenho, embora eu tenha uma curva aqui, mas um ponto dele tá fora. Ou seja, é o ponto fora da curva ali, né? Aqui seria um outro, ó. Um ponto ele tá fora. Então essa função não é contínua, porque eu tenho uma quebra entre aspas aqui, ó. Ela dá um salto aqui e depois volta. Certo? Então se você tem uma curva assim, ela é contínua. Tem algo aqui, ó, ela não é contínua, digamos aqui 6, colocando uma outra, né? Sei lá, 10, quando? Se o t for igual a 6. Isso pode acontecer também. Então aqui eu já tenho 10, ó. Então se a curva é toda assim contínua, se acontecer isso, pontos fora da curva, entre aspas, não é contínua, embora os limites bilaterais existam. O limite bilateral exista. E assim, evidentemente, também não é, certo?
E claro, o limite existe, o limite com t tendendo a gente chama de limite bilateral, existe, se esta primeira condição é satisfeita, né? Então, o limite existe. Certo? O limite existe se os limites bilaterais forem iguais, só. Ela é contínua se, além disso, o limite for igual a f de A. Então, é isso aí, pessoal.